Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. O governo liderado pelo ex-presidente Bolsonaro, é considerado o pior da nossa história, pelo menos nos últimos 30 anos, segundo as organizações e os especialistas que lidam com este tema. Muitos afirmam que ele implementou um projeto de destruição de biomas, extermínio dos povos indígenas e asfixiou os órgãos ambientais. Com a reeleição de Lula, o país ele volta a respirar, mas problemas tão complexos não desaparecem do dia para a noite. É evidente que para a implementação de um projeto de destruição, fez parte desse projeto o ataque aos órgãos públicos que cuidam do meio ambiente, que cuidam de cumprir a nossa legislação no tema. E dentre esses órgãos, um muito atacado foi o IBAMA. Então, para conversar sobre este passado e agora os desafios também do futuro, porque existem, a gente vai receber aqui o servidor do IBAMA e também membro da ACEMA, o Leandro Valentim. Leandro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vindo a esse Giro Sindical. Opa, boa noite, obrigado a vocês pelo convite. Sempre uma ótima oportunidade de poder falar sobre essa área, né, que é tão rica e importante, que é o nosso meio ambiente, né? Vamos começar falando um pouquinho das siglas. O que é o IBAMA, quais são as suas funções principais, e também da ACEMA, que é a associação que você representa aqui. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ele foi criado em 1989, está, portanto, com 34 anos agora, né? E ele tem como missão, através das políticas públicas, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável, né? Principalmente, o IBAMA tem como nas suas atribuições executar ações políticas da Política Nacional de Meio Ambiente, né, que é a PNMA, dentre elas o licenciamento ambiental, o controle da qualidade ambiental, a autorização e o uso dos recursos naturais, a fiscalização, monitoramento e controle ambiental, né, que são aí relacionados aos crimes ambientais, o apoio às emergências ambientais e também a execução de programas de educação ambiental, né, que aí é importante para formar as novas, né, as futuras gerações, né. E, além disso, o IBAMA ele atua junto ao SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né, que aí envolve órgãos estaduais, municipais, também do terceiro setor, para poder executar a sua função principal, que é de proteção do meio ambiente, né? E a ACEMA, né, que eu estou aqui representando, é a Associação dos Servidores, a Associação Nacional, né, dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, que vem a ser a carreira dos servidores que atuam no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, no ICMBio e no Serviço Florestal Brasileiro, né? É como se fosse uma federação das associações estaduais, né, das associações locais dos servidores, né? A associação ela faz ações políticas em prol do meio ambiente, dos servidores, evidentemente, da carreira e dos órgãos federais que atuam na área do meio ambiente, né? E a SEMA também ela teve recentemente um papel fundamental na resistência contra o desmonte que foi promovido pelo governo Bolsonaro. Leandro, a gente tem visto que o governo, sobretudo o Poder Executivo, ele tem feito muito esforço para reabilitar o Brasil, tanto internamente quanto externamente, como um amigo da pauta ambiental. Mas existem várias outras iniciativas no Congresso Nacional que parecem em sentido contrário atuar. E aí eu vou citar aqui algumas das medidas, alguns dos projetos que tramitaram já na Câmara dos Deputados e estão no Senado, que preocupam. Um desses é o pacote, desse pacotão, é o Marco Temporal das Terras Indígenas, que está agora também no Supremo Tribunal Federal, o pacote do veneno, que lida com os agrotóxicos, que ficou conhecido como PL do veneno, né? E um que também parece que tem muito a ver, pelo menos com o que a gente já tem mais um pouco de, vamos dizer assim, que a gente entende mais do IBAMA, que é a questão do licenciamento ambiental. Tenho certeza que a maioria dos brasileiros ele entende muito a ligação do IBAMA com o licenciamento ambiental, que é o projeto de lei 2159, que flexibiliza as normas do licenciamento ambiental e está no Senado agora sobre a relatoria da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Tem também o pacote da grilagem, o PL da grilagem, aquele que mais uma vez regulariza terras que foram indevidamente tomadas da União. As mudanças nessas legislações, nessas e em outras aqui que a gente pode não ter citado, mas que você certamente tem conhecimento, modificam
como o IBAMA atua, modifica o seu tamanho, modifica a sua finalidade? Tirando talvez a questão do marco temporal, né, que é uma questão relacionada aos povos indígenas e é de competência da FUNAI, né, não é de competência do IBAMA, mas que tem um impacto indireto, sim, né, sobre o trabalho do IBAMA. Todos os outros três que você citou, né, o PL do veneno, o licenciamento da grilagem, eles impactam diretamente no nosso trabalho, né? O projeto de lei, né, dos agrotóxicos, pouco conhecido como PL do veneno, ele impacta porque o IBAMA é um dos órgãos do governo federal que é responsável por fazer as análises e autorizações desses produtos e de outros produtos químicos que têm a solicitação de uso no Brasil, né? Hum, O licenciamento, como você falou, né, é bastante óbvio. O IBAMA ele é o órgão responsável pelo licenciamento na esfera federal e o PL da grilagem ele também tem um impacto porque a gente tem aí a questão do cadastro ambiental rural, né, que ficou conhecido como CAR, que saiu do Ministério do Meio Ambiente no governo passado, né, no governo Bolsonaro. O governo Lula fez a proposta para voltar para o meio ambiente, mas recentemente a Câmara aprovou ele indo para o Ministério da Gestão, né, um ministério dito neutro, né, e que certamente causa um esvaziamento, né, das funções do Ministério do Meio Ambiente, né? O IBAMA atua também, né, sobre a regularização fundiária. Então, todas essas questões elas impactam o funcionamento do IBAMA, né? E de que forma, né? O PL do veneno, como eu já falei, né, o problema é que ele visa basicamente facilitar a aprovação dos agrotóxicos, né? E o IBAMA, como participa, como ele é um dos órgãos que participa, né, ele não tem o poder de definir se determinado produto ele vai ou não ser aprovado, né? Mas qual é o problema dos agrotóxicos, né, de uma maneira geral, né? Ele é muito largamente utilizado na agricultura, né? A gente sabe, especialmente nas monoculturas de grandes latifúndios, né? E além de estar relacionado à destruição ambiental, né? Porque são produtos químicos que atuam diretamente sobre a natureza, então eles vão acabar causando a morte de plantas e de animais, né? Tem a questão que vem mais assim à tona, que é a questão da morte dos polinizadores por esses produtos, né? E a polinização ela é importante, inclusive, para a agricultura, né? Fora isso, tem todo o impacto na saúde humana também, que a gente sabe, né? Sobre o licenciamento também, rapidamente, né? É, há um entendimento de que há, de fato, espaço para melhoria, né? De uma maneira geral, muitas das leis ambientais, elas são antigas já, né? E poucas passaram por um processo de renovação e adaptação aos novos tempos e tecnologias que foram surgindo, né? A questão é que este projeto, do jeito que está, a ideia é que determinadas atividades, né, elas não passem pelo devido processo de avaliação dos impactos e da viabilidade ambiental dela. Então, não é esse tipo de discussão, de debate que a gente quer, né? A gente quer um debate sério com toda a sociedade e tudo mais, para poder ter, de fato, melhorias no processo de licenciamento ambiental, né? O PL da grilagem, que impacta diretamente, né, no trabalho do IBAMA, do MMA, do CNB também, né? Ele é um problema histórico do país, né? Porque ao longo da nossa história, né, o Congresso ele sempre avalizou o roubo das terras da União, né? Porque a grilagem é isso, nada mais nada menos do que o roubo de terras da União, né? Reiteradamente, né, de tempos em tempos, sempre aparece um projeto de lei que vai perdoar, né, a regularização fundiária é, na verdade, o perdão para quem invadiu terras até determinado ano, e aí essas pessoas elas passam a não dever nada, né, à lei, e as terras elas são regularizadas e as pessoas têm o direito de posse reconhecido. E como isso acontece recorrentemente de tempos em tempos, a grilagem ela nunca acaba no Brasil. Com relação ao marco temporal, né, as terras indígenas elas são fundamentais na preservação das florestas, né, porque essas populações elas convivem muito bem, né, o modo de vida deles é integrado à natureza, à floresta. Então, eles não têm interesse nenhum em derrubar a floresta, né? Então, se você coloca qualquer tipo de empecilho à demarcação de novas terras, o reconhecimento, né, da direito, né, das populações indígenas em prol do agronegócio, né, que esse é o que está por trás do marco temporal, né, e você vai transformar essa terra, você vai derrubar a floresta, uma floresta que poderia ser reconhecida como território indígena, ela vai acabar sendo derrubada para virar pasto, para virar lavoura,
e vai aumentar a emissão de carbono do Brasil e piorar a questão da mudança climática, né? Que essas iniciativas elas não estão isoladas, né? Elas são um reflexo de uma mentalidade colonial que ainda domina, que domina o país, né? E que vem prejudicando os grupos mais vulneráveis, como os povos indígenas, os quilombolas, e enriquecendo os de terra, os donos de capital, que vem realizando o patrocínio da destruição ambiental e inviabilizando um novo programa de desenvolvimento para o país, né? Então, esse giro sindical vai fazer um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa tem o prazer de receber o servidor do IBAMA e diretor da ACEMO, Leandro Valentim. O IBAMA se viu muito falado, muito citado no projeto de pesquisa e exploração da Petrobras na foz do Rio Amazonas. A companhia quer sondar a existência de petróleo nesse bloco. Essa tentativa de explorar petróleo nessa região, ela traz um embate, mais uma vez, no Brasil, entre meio ambiente e desenvolvimento. Esse assunto é controverso no próprio governo. O IBAMA, ele não forneceu a licença para que a Petrobras perfurasse essa região e descobrisse petróleo ou não. Conta pra gente o que é esse projeto de exploração e qual é o papel do IBAMA nessa trajetória. Então é importante a gente diferenciar o que é o empreendimento da exploração de petróleo na foz do Amazonas e na margem equatorial de uma maneira geral, que é essa área em que ainda não tem uma indústria do petróleo desenvolvida, né? Que é a margem equatorial, ela vai desde a bacia da foz do Amazonas até o litoral do Rio Grande do Norte, né? E é um local que é chamado de nova fronteira do petróleo, né? E toda atividade que é poluidora ou potencialmente poluidora, né, causadora de impactos ambientais, ela passa pelo processo de licenciamento. E esse empreendimento da Petrobras, que é a perfuração de um poço exploratório para descobrir se tem ou não petróleo, é um empreendimento que passa pelo licenciamento do IBAMA. E esse empreendimento ele precisa de um estudo de impacto ambiental, né, que é o famoso EIA. Esse estudo ele é avaliado pelo IBAMA, né, o estudo e as complementações que o empreendedor ele apresenta, né. E dentro desse estudo, né, o IBAMA identificou questões que inviabilizavam a emissão da licença para a perfuração daquele poço naquele bloco, né. Então, assim, o IBAMA ele se manifestou sobre um empreendimento pontual, porque é, ele foi instado a se manifestar, né? Ele foi provocado pela empresa, a empresa protocolou o estudo, né? Que falou, eu quero fazer esse empreendimento lá. E o IBAMA foi avaliar, e o IBAMA avaliando tecnicamente aquele estudo, achou inconsistências e a equipe técnica recomendou a negativa da licença, que foi referendada pelo presidente do IBAMA no último dia 17 de maio. Tem o empreendimento, que foi isso que aconteceu, teve esse primeiro ciclo, a licença foi negada, e tem toda a questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas e na margem equatorial, que não depende desse licenciamento, né? Esse licenciamento foi uma atividade. A exploração de petróleo na margem equatorial e na foz do Amazonas ainda está em aberto. Isso é uma questão de planejamento estratégico do governo brasileiro, né? E dentro, né, desse debate, né, inclusive do próprio empreendimento também, o que surgiu? Surgiu uma necessidade de se fazerem mais estudos na região, né, para a gente conhecer melhor aquela região. É uma área que é riquíssima do ponto de vista socioambiental, né, porque você não tem só o ambiente lá que é rico, né, você também tem comunidades quilombolas, você tem povos indígenas na região, você tem comunidades de pescadores, né? Então você tem toda uma complexidade social também lá, né? E tem toda a riqueza ambiental também, né? Você tem espécies endêmicas que só ocorrem lá, tem espécies migratórias que estão ameaçadas de extinção que usam aquela região, né? Tem a maior extensão de manguezais do país e uma das maiores do mundo na costa daquela região. Então tem áreas que são internacionalmente reconhecidas como de importância, né, ambiental. Tem muitas unidades de conservação na região também. Então, é uma área muito sensível e muito pouco conhecida. Então, uma das coisas que o IBAMA pontuou, né, e que nós, enquanto servidores, subscrevemos,
é que a gente precisa fazer mais estudos na região. A gente sabe que a Petrobras ela já recorreu e agora o IBAMA precisa responder a ela de novo. Há prazo para o IBAMA responder a essa nova solicitação da Petrobras? E ainda, se você pode falar um É, pouquinho mais para a gente sobre o que são essas inconsistências, inclusive indicar para quem quer procurar mais informação, se há outras fontes que possam ser consultadas a respeito desse processo. o rito normal do licenciamento, ele tem os prazos, né, que são estabelecidos. Mas para recurso, eu não lembro de cabeça agora de ter um prazo para a resposta, mas é claro que não é do interesse do IBAMA de maneira alguma ficar sentado em cima disso, né? Então, assim que for possível, com certeza o IBAMA vai dar uma resposta, né? Sobre as inconsistências, né, que eu mencionei, são basicamente duas, né, que foram levantadas. Surgiu uma questão sobre o aeródromo de Oiapoque, que é a base aérea da atividade, né? E a partir do aeródromo de Oiapoque, que partem os voos para levar o pessoal da Petrobras, os profissionais da Petrobras, né? Eventualmente equipamentos também, mas principalmente o pessoal, né, os trabalhadores que vão operar na plataforma, eles partem de Oiapoque. E como a Petrobras, por iniciativa própria, ela levou a sonda para a região, e esse fluxo de pessoal já foi iniciado antes mesmo do empreendimento começar, os indígenas da região, eles notaram que havia um impacto desse sobrevoo, né? Porque, assim, né, para contextualizar, o aeródromo de Oiapoque, ele é um aeródromo muito pequeno, né? Tanto é que é aeródromo, não é nem aeroporto que é chamado, né? E a maioria dos voos que ocorriam lá, eles não faziam essa rota do aeroporto para o mar, né? Essa aí foi uma rota nova que apareceu com o empreendimento. E embora seja argumentado, né, que os voos a partir de lá, o impacto dos voos deve estar previsto no licenciamento do aeródromo, né? Quando você cria uma rota nova por conta de empreendimento, não dá para você ignorar isso, né? Então, a partir dessa nova rota que foi criada, os helicópteros que trafegam até a plataforma, as comunidades indígenas do entorno começaram a perceber que o barulho do helicóptero afugentava os animais, afugentava a caça deles. Então, eles trouxeram isso numa reunião com a Petrobras, né? Hum. E, tendo ciência disso, o IBAMA solicitou que a Petrobras, né, avaliasse esse novo impacto que apareceu, esse potencial impacto que apareceu ao longo do processo. E a Petrobras ela se negou a avaliar esse impacto, argumentando justamente que os impactos dos voos eles deviam estar previstos no licenciamento do aeródromo. O IBAMA discorda, o IBAMA entende que a Petrobras precisa avaliar esse impacto. A outra questão, que aí que eu acho que é uma questão mais complicada, tem a ver com plano de emergência individual, né? O plano de emergência individual é um plano que é exigido pela legislação, né? Tem uma legislação CONAMA que é específica sobre isso, e é o plano que todo empreendedor, não é só a Petrobras, não é só na Foz do Amazonas, mas qualquer empreendimento de petróleo no mar e outros empreendimentos também, né? Eles precisam ter um plano para o caso de ocorrer um acidente com vazamento de óleo, né? Hum. Então, ele precisa prever embarcações que vão atuar na contenção e recolhimento, precisa ter os profissionais que vão atuar ali, né? Todos os equipamentos para proteção da costa, enfim, várias coisas. E uma dessas questões é a proteção da fauna. E, no entendimento da equipe técnica do IBAMA, o plano apresentado pela Petrobras, ele não atende aos requisitos que já estão estabelecidos na legislação brasileira, né? O Brasil tem um manual de boas práticas para o atendimento à fauna contaminada por óleo. E ali, dentre outras coisas, são previstos tempos de atendimento, né? A partir de quanto tempo, né, que o animal ele foi resgatado com óleo no mar, por exemplo, a partir de quanto tempo ele tem que estar dentro de uma instalação de atendimento veterinário para poder ser cuidado, né, lavado, aquele óleo tirado, sempre por especialistas, né? A costa daquela região ela é tomada por manguezais, então você não tem muito acesso à costa facilitado. O Amapá não tem grandes portos para dar suporte à atividade. Então, a Petrobras estava baseada em Belém do Pará, que fica a mais de 800 quilômetros
da área que eles pretendem perfurar. E o trajeto realizado por embarcação entre Belém e o bloco, ele leva praticamente 2 dias. Então, 2 dias é um tempo inaceitável completamente para se fazer o atendimento aos animais que eventualmente sejam impactados pelo óleo, né? A Petrobras até apresentou melhorias ao longo do processo de licenciamento, né? Antes mesmo da negativa, só que ela não conseguiu atender aquele mínimo necessário, né? Que o manual que eu citei, né? Ele estabelece um tempo de 24 horas para o animal ser resgatado e chegar a um centro, né? De atendimento para a fauna. E a Petrobras ela não conseguiu demonstrar. E por que ela não conseguiu demonstrar? Aquela área é uma área muito específica. A gente tem um regime climático que é muito severo, né? Tem temporais muito fortes, o que pode prejudicar, né, na dinâmica ali, né, das ações e tudo mais. A correnteza na região é uma correnteza que é muito mais forte, ela é cerca de 3 vezes mais forte do que a correnteza que tem aqui na Bacia de Campos, Bacia de Santos. Então, ela tem condições muito adversas e o IBAMA entendeu que o plano da Petrobras não atendeu os requisitos que garantissem o atendimento à fauna na região. Já já voltamos. Giro Sindical está de volta e este programa recebe o servidor do IBAMA e diretor da ACEMA, Leandro Valentim. Como servidor do IBAMA e diretor da ACEMA, diz uma coisa para gente. Vocês já conseguiram sentir alguma mudança em relação à mudança a partir da mudança de governo? E também queria que você explicasse para a gente se qual é o papel do IBAMA no combate ao desmatamento. O ânimo geral ele já é diferente, né? Então a gente já sente no dia a dia um ambiente mais leve, vamos dizer assim, né? Porque a gente passou aquela fase, né? Felizmente passou. Mas a gente sabe que a gente não está no paraíso também, né? A gente não demorou muito para a gente botar o pezinho no chão, baixar um pouquinho a bola, né? E ver que a gente não conquistou tudo ainda, né? Mas uma coisa que a gente viu foi o retorno imediato das ações de fiscalização e de combate ao desmatamento, né? Essa retomada imediata das ações de fiscalização já foi uma sinalização positiva muito boa, né? E isso veio, né, desde o ano passado ainda, com a confirmação da Marina Silva como ministra, né? É uma sinalização, né, uma simbologia muito importante de retomada, de fato, da pauta ambiental dentro do governo, dentro do Estado brasileiro, né? Mas, além disso, a gente teve aí, né, que a gente conversou no último bloco, a negativa da licença da Foz do Amazonas, né? Não que isso seja uma vitória do meio ambiente, mas é uma vitória no sentido de que houve uma recomendação técnica que foi respeitada pela instância superior do IBAMA, que era o presidente do IBAMA. Então, a gente viu uma sinalização da presidência do IBAMA, olhando para os técnicos como uma base de apoio mesmo, né? E referendando as decisões, o que é uma coisa muito importante, né? Além disso, a gente já teve aí anúncios de concurso público, que a gente sabe que todos os órgãos ambientais eles estão completamente desestruturados e com déficit de profissionais e servidores, né? Então, teve o anúncio efetivo do concurso para o Ministério do Meio Ambiente, promessas de concurso para o ICMBio, para o IBAMA, então isso é muito importante. A gente viu também já nomeações de profissionais da área, né, nos cargos de indicações políticas, né, e também de servidores com experiência, com histórico de atuação pela causa ambiental, o que são sinalizações muito importantes e que ajudam a gente a ter, né, esse ânimo e essa expectativa boa para o governo que começou, né? A atuação do IBAMA no desmatamento ela é primordial, porque o IBAMA, além de ser a atribuição do IBAMA combater o crime ambiental, né, e o desmatamento nada mais é do que um crime ambiental, o IBAMA tem um histórico, né, o IBAMA tem servidores capazes, ele tem expertise de atuação nisso, para inteligência, para atuação em campo, né? Então, o planejamento e a execução, o IBAMA sabe fazer isso, sabe fazer muito bem, e já mostrou que sabe fazer, tanto é que entre 2004 e 2010, mais ou menos, a gente teve uma redução de praticamente
do desmatamento da Amazônia, isso graças a um planejamento que foi feito, né, dentro do Ministério do Meio Ambiente, com auxílio de diversos outros órgãos, mas principalmente com a atuação do IBAMA, né, na fiscalização e controle, mas também não é só isso, né? Não adianta de nada a gente, por exemplo, tirar os garimpeiros que estão atuando na terra Yanomami e deixar eles sem opção de vida, né? Porque a gente sabe que muitas vezes essas pessoas elas entram, né? As pessoas da ponta mesmo, né? Não são as pessoas que ganham com o crime ambiental, não são as pessoas que executam. As pessoas muitas vezes elas entram por falta de alternativa, né? Alternativas sustentáveis, né? Da bioeconomia, da produção de produtos naturais, né? Fortalecer essa indústria sustentável, né? Como se diz. Mas, para além disso, eu acho que também a gente precisa, enquanto servidores, enquanto atuantes, né, da área ambiental, a gente precisa também traçar estratégias para levar para o público geral a importância que a pauta ambiental tem, né? Porque muitas vezes a gente vê como fica aquela coisa, né? Ah, a floresta bonitinha lá, né? Todo mundo é sensível à pauta ambiental, mas a gente conhece só na superfície, né? A gente precisa entender como que está ligado diretamente à produção de alimento, à mudança do clima, né? E a várias outras questões que afetam diretamente a nossa vida. O IBAMA tem o tamanho que ele precisa, que ele merece para dar conta do Brasil? E se não, o que que falta? Tem a estimativa de que o IBAMA está operando com cerca de 50% dos servidores que ele precisa para cumprir a sua missão, né, de forma adequada. Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa é de concurso público, né? A gente precisa refazer o quadro de servidores do IBAMA. Isso vale para o Ministério, vale para o CNBio também, né? E essas pessoas que vão chegar e também as que estão, né, atualmente atuando precisam de capacitação contínua, né? Então a gente precisa estar, né, ligado e capacitado para as novas tecnologias que aparecem, né? A gente precisa muito, porque do outro lado, né, quem está interessado em cometer crimes, eles usam todas as ferramentas possíveis para poder burlar a lei, né? Então a gente tem que acompanhar isso também. A gente precisa ter uma interação maior. A gente tem visto aí, né, operações de fiscalização do IBAMA em conjunto com a Polícia Federal, em conjunto com o próprio Exército também, né? Essa interação, essa atuação conjunta com outros órgãos do governo federal, ela é fundamental também no combate aos ilícitos ambientais. E acho que principalmente a gente precisa engajar os servidores. E a gente passou por esse momento, nesses últimos 4 anos, de muito ataque, né, muita pressão, foi muito difícil, né, muita gente é, sofreu mesmo, de verdade, né, psicologicamente, fisicamente até, e acho que está na hora da gente acordar de novo, né, e voltar para a luta, porque com o Congresso que a gente tem, né, que está eleito, que vai ficar aí durante 4 anos pelo menos, só com muito engajamento, muita mobilização dos servidores e da sociedade como um todo, que a gente vai conseguir fazer frente a esse Congresso e a todos os desafios que a gente tem pela frente, né? Leandro, eu quero te agradecer demais aqui pelo seu tempo. Obrigada muito pela sua participação aqui. Um abraço e seguimos.